Olá, vamos então falar sobre contabilidade em instituições religiosas e particularmente a adequação das cargas e descargas às organizações do clero regular católico. Interessa primeiro explicar do que é que vamos falar. Portanto, quando falamos de organizações relacionadas com o clero regular católico, quer dizer que estamos a falar de uma parte da Igreja Católica, portanto, do seu clero regular, que se distingue do clero secular na medida em que segue uma regra, daí ser regular. Estamos a falar de organizações que surgiram a partir do século VI. As primeiras organizações com estas características foram os mosteiros fundados por São Bento, conhecida como os beneditinos, e outras mais que sucederam no tempo, nomeadamente os cistercienses, a partir do século XI, sendo os cistercienses uma dissidência dos mosteiros beneditinos originais. Por sua vez, os cistercienses tiveram uma dissidência que foram os trapistas a partir do século XVI, mas estamos também a falar dos franciscanos, estamos também a falar dos jesuítas e estamos a falar também de um conjunto de outras organizações, pelo seu número não vou citar todas, mas tenha-se essa noção de que elas obedeciam a regras próprias, não obstante estarem também subordinadas ao Papa em última instância, como ainda hoje está. Os sistemas de cargas e descargas, tais e quais como habitualmente os caracterizamos, penso que podem ser pautados pelas seguintes 11 características fundamentais. Portanto, antes de mais nada, trabalham numa base de cargas e descargas, sendo que cargas significa ficar encarregue de dar uso aos bens ou ao dinheiro que se entregou a essa pessoa, conceito de responsabilidade individual, e descargas significa dar correto uso a esses mesmos bens ou dinheiro, seja porque se entregou esses mesmos bens ou dinheiro a uma terceira pessoa, seja porque se deu um uso justificável aos mesmos. Portanto, temos um conceito de input, que são receitas e despesas, a partir das quais formam umas contas, e o conceito de output são umas contas que demonstram a existência de déficit ou superávit. Portanto, uma coisa muito simples que é, como são registros unigráficos, há mais receitas do que despesas ou há mais despesas do que receitas. Simples assim. Portanto, estes sistemas caracterizam-se por terem regras claras e formais, uma grande tónica dada à responsabilidade individual, existência de segregação de funções, prestação regular de contas, organizações verticalizadas, rastreabilidade de todas as operações, trabalho contabilístico dividido por várias pessoas, livros de contas com formato pré-determinado, estruturas de receitas rígidas e conhecidas e estrutura de despesas igualmente conhecida. Finalmente, a ausência dos conceitos de lucro e de capital. Vamos então ver como cada um destes conceitos está presente nas organizações ou na contabilidade das organizações do clero regular. A primeira dessas características, segregação de tarefas, é particularmente visível porque as congregações do clero regular são caracterizadas exatamente por terem uma regra. Nessa regra, tipicamente são descritas em grande pormenor cada uma das funções que um mosteiro deve ter e, portanto, existem disposições detalhadas quanto à organização da vida, quer espiritual, quer temporal destas organizações. Existem tempos, existem espaços que as pessoas podem ou não podem usar, existem atribuições que são próprias e decentes de cada função, existem um conjunto de proibições muito bem esclarecidas e, particularmente após o Concílio de Trento, que acabou com uma certa desorganização que a Igreja passou no fim da Idade Média e no início da Idade Moderna, algumas das regras foram melhoradas ou restabelecidas a sua eficácia. Por exemplo, no caso das congregações portuguesas, elas tornaram-se autónomas das organizações espanholas ou francesas. Exatamente nesta época, criaram definições próprias que aprimoraram as regras primordiais. O conceito de responsabilidade individual adequa-se também bastante às organizações do clero regular,
na medida em que cada função tem uma responsabilidade muito clara pela movimentação de bens ou dinheiro, que também se encontra descrita com pormenor nessa mesma regra. Não existem nunca funções coletivas, todos os bens e dinheiro estão salvaguardados em cofres ou em armazéns que dispõem de chaves e mecanismos de salvaguarda que fazem com que a pessoa responsável não se possa desculpar da sua responsabilidade. Finalmente, sendo detectadas falhas, tipicamente, nestas organizações do clero, as pessoas eram fortemente punidas, tanto sob o aspecto temporal como espiritual. Aliás, em limite, quem fosse acusado ou fosse provado o crime digamos assim, de esbanjar os bens da Igreja, podia ser excomungado. Falando então do terceiro aspecto, segregação de funções, é uma das características essenciais para a sustentabilidade do método de cargas e descargas e também no caso destas organizações o encontramos. Quem recebe nunca paga, quem armazena nunca recebe nem gasta, e há uma grande preocupação nestas organizações de não constituir mosteiros ou colégios demasiado pequenos. Portanto, existe sempre um número efetivo suficiente para assegurar esta mesma segregação de funções. A rotação de funções tornava-se também obrigatória. Tipicamente, os oficiais, ou portanto os religiosos encarregues de determinadas funções, não podiam estar mais do que X mandatos nessa mesma função e, portanto, isso promovia uma rotação salutar entre eles. O quarto elemento do método, que também encontramos bastante vincado nestas congregações regulares, é a prestação regular de contas. Todas as regras definem momentos de prestação de contas e definem até rituais que tornam a solenidade desta mesma prestação de contas muito maior. Era frequente, por exemplo, no caso da Congregação de Cister de Portugal, a prestação de contas ser antecedida por uma missa. Enfim, as contas serem demonstradas naquele que era o espaço mais nobre de cada um dos mosteiros e da sede da congregação, precisamente para investir a prestação de contas desta mesma solenidade que simbolizava, no fundo, a importância das mesmas. As contas apuradas eram também públicas a toda a comunidade e, portanto, eram sempre prestadas num ambiente onde ficava perfeitamente clara a subserviência de quem prestava as contas a quem as tomava.